Olá, hoje é quarta-feira, 24 de agosto. Passo Fundo registrou 17 incêndios em residências nos últimos dias e a gente recebe no estúdio o capitão do Corpo de Bombeiros, Jandir Borba, para falar sobre os principais cuidados para evitar acidentes. Um evento que já está na 10ª edição discute a produção de chás, cultivo de plantas bioativas e políticas públicas para aumentar o consumo e a produção desses produtos. Começaram na UPF as aulas do curso gratuito de Programação e Tecnologia para jovens de escolas públicas de Passo Fundo. E ainda no mês em que se comemora o Dia do Estudante, atividades interativas movimentam as escolas aqui da região. E a gente mostra o agito nas escolas em Carazinho. O Canal de Notícias está só começando com essas e outras notícias, então fique com a gente porque aqui você encontra mais conteúdo. Você encontra uma receita caseira de chá em praticamente todas as famílias brasileiras. É chá para gripe, dor de garganta, combate ao colesterol, dentre tantos outros. E um evento que já está na 10ª edição discute a produção de chás, cultivo de plantas bioativas e políticas públicas para aumentar o consumo e também a produção desses produtos. É a 10ª reunião técnica estadual sobre plantas bioativas que aconteceu aqui na UPF. É muito comum no dia a dia as pessoas usarem de chás para combater algum mal-estar ou até mesmo aquela gripe mais forte. E tem gente que evita usar medicamentos para aproveitar as substâncias naturais das ervas medicinais. E para utilizar bem as propriedades e garantir um efeito correto dos chás, a bebida precisa ser preparada do jeito certo. Quando a gente fala do chá em si, o chá ele tem a extração do princípio ativo, mas também ele tem o calor. E aí o calor vem, né, para descongestionar, para liberar o que está tendo de problema de rinite, sinusite, para ajudar a limpar, né, a face, os seios da face. A natureza é generosa com o ser humano. Oferece uma infinidade de plantas que ajudam a tratar os males do corpo. Cada planta tem princípios ativos que atuam no combate a viroses. Isso ocorre porque, ao ser consumida em forma de chá, a planta fortalece o sistema imunológico diante de vírus e bactérias. E nos dias frios, usar dos benefícios do gengibre, alho, limão com mel, guaco e tantos outros ajuda no combate à gripe, por exemplo. Tudo existe na estação, está tudo ali na estação. Então, se a gente se alimentar corretamente, bastante laranja, bergamota, alho, cebola, né, gengibre, e usar plantas da natureza próximas da gente, nós vamos conseguir estar levando e essa gripe vai passar menos forte. Mais de 30 espécies de plantas medicinais já foram identificadas pela Embrapa só na região sul do Brasil. E o norte e a Serra do Rio Grande do Sul são os que mais aproveitam o clima do estado para produzir ervas medicinais, destinadas ao consumo no formato de chá. A UPF realiza pesquisas nesta área, porque este é um mercado em franca expansão. Tanto na área farmacêutica, na área econômica, agronômica, biológica, entre outros, tem um amplo espaço para ser desenvolvido. E a grande importância é que esse espaço está se abrindo cada vez mais. Então precisamos estar contribuindo com a comunidade e com essa área que nos compete. A Universidade de Passo Fundo realizou em parceria com a Emater a 10ª reunião técnica estadual sobre plantas bioativas e seminário regional de plantas bioativas. Por 3 dias, extensionistas da Emater, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, produtores rurais e estudantes da UPF debateram políticas públicas, pesquisas, cadeia produtiva e o mercado de ervas e chás dos últimos 10 anos no país. As plantas bioativas envolvem as plantas condimentares, aromáticas, medicinais e tóxicas. Em relação às plantas medicinais, nós estamos com 10 anos de políticas públicas voltadas para o setor. E se a sabedoria popular diz que é melhor prevenir do que remediar, então intensificar pesquisa e conhecimento no cultivo e produção de ervas é o que pode fazer a diferença no futuro. É uma maneira do poder público economizar em remédios e o cidadão ter uma alternativa mais saudável para combater as doenças. O ideal é se consolidar a cadeia produtiva. O que é? Nós termos o agricultor para produzir e nós termos
a quem consuma, né? Então, esse consumo ele pode ser feito através do chá como alimento, mas também pode ser feito através da transformação das plantas bioativas, plantas medicinais, no caso, em fitoterápicos, né? Que possam ser disponibilizados para a população. Pela indústria farmacêutica também. Exatamente, então envolve uma cadeia muito grande, não é só a plantinha medicinal que se tem lá em casa, mas também é um desafio para até uma possibilidade de redução de custos com a sua implantação para o Sistema Único de Saúde. E na UPF, toda semana tem feira ecológica. Além das verduras e legumes, as ervas de chás também são procuradas. Em casa costuma usar o chá de guaco, né, para garganta, enfim, para gripe. Colocamos o gengibre na água do chimarrão, que também é uma forma de aumentar um pouco a imunidade, né, do corpo. Camomila é rotina sempre lá em casa, mais ou menos são esses que a gente utiliza. E especialmente em feiras ecológicas como essa, que a gente sabe que não usam agrotóxicos na produção dos alimentos, é a nossa escolha preferida. E nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros de Passo Fundo registrou 17 incêndios residenciais. O que mais preocupa é que a maioria deles está relacionado à troca de botijão de gás. E a gente recebe aqui no estúdio o capitão do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, Jandir Borba. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado. Capitão, esse número nos chamou a atenção. Ele realmente é considerado alto? Com certeza, até porque o Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul ele vai trabalhar sempre primando pela prevenção e não o combate, né, desse tipo de ocorrências residenciais. Essas ocorrências, elas na maioria podem ser consideradas pela falta de informação ou por falta de cuidados? Com certeza, existem esses dois fatores que contribuem para esse tipo de incêndio, né? A falta de informação exclusiva, né, com esses itens que compõem o sistema ali, desde o fogão até o botijão do gás liquefeito e petróleo, né? E isso faz com que as pessoas desconheçam algumas atividades essenciais, principalmente na substituição desse botijão ou do equipamento ali, o regulador de gás ou a mangueira, né, no tempo certo. E quais seriam as orientações, então, para a troca do botijão ou dos equipamentos, então, para o gás? O botijão de gás ele é um item bastante seguro. A gente até pode dizer assim que ele foi feito em regra para não explodir. O que acontece é que os problemas estão, na sua grande maioria, relacionados ao regulador de gás, né? Que é aquele componente onde se conecta a mangueira que leva a alimentação do gás até os queimadores do fogão. Aquele item ali, o regulador de gás, é importante que o consumidor saiba comprá-lo, né? Observando sempre o selo de conformidade e certificação do Inmetro. Ele possui uma vida útil de 5 anos, assim como a mangueira de gás, que hoje está regulamentado por uma norma brasileira, né, de regulamentação, a 8613, referente ao regulador de gás, e a 8614, referente à mangueira, né? Então, e no caso do incêndio, então, né, aconteceu lá o acidente, como é que a pessoa deve proceder? A alimentação do fogo, ela se dá realmente em razão do combustível ali com contato com oxigênio. Nós sempre orientamos o principal método ali para combater inicialmente esse incêndio é o abafamento, porque nem toda residência tem um mecanismo de extinção ali, um agente extintor, o pó químico, que seria o mais recomendado para esse tipo de incêndio. Quais outras ocorrências que vocês recebem nessa época do ano também? Quais outros cuidados que as pessoas têm que ter, então, para evitar os acidentes, os incêndios? Nós temos muitos fatos que estão relacionados ao período de inverno, né, de seca, né, onde a vegetação toda está torrada, né, por ocasião das geadas, e existe muito incêndio em vegetação, muito fogo em mato, né, o que nos demanda grande número de atendimentos aí na nossa comunidade regional. Limpou a residência, limpou o terreno, juntou lá o mato, as folhas, nunca colocar fogo então? Nunca, dá o destino correto, né? Evitar de estar colocando fogo em beira de rodovia, porque o pessoal ainda tem uma cultura que é necessário fogo para renovação de pastagens, né? Da vegetação. Equivocado. Além de crime ambiental, né? Pode gerar aí grandes consequências através do incêndio.
Agora também as pessoas devem ter um outro cuidado com relação às residências fechadas, quando vão para viagens ou, enfim, passam muito tempo no trabalho. Qual seria a orientação, quais os cuidados para quem deixa a casa por muito tempo fechada? Perfeito. Destas 17 ocorrências, nós tivemos mais 4 relacionadas a incêndio a residências desabitadas, né? Que no momento não tinha nenhum morador. Então, recomendamos sempre, desligue o disjuntor, energia geral da residência, corte, não está sendo feito uso mesmo, né? O regulador do botijão de gás, deixe fechada a passagem do gás, não deixe aberto, né? São fatores importantes que podem contribuir aí para que não ocorra esse tipo de ocorrência de incêndio. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias e um bom trabalho. Muito obrigado. O Corpo de Bombeiros se coloca sempre à disposição da UPF TV. Está certo. E amanhã a Faculdade de Direito da UPF vai realizar uma palestra sobre o dever do fundamento das decisões judiciais no Código de Processo Civil de 2015, com Luiz Clóvis Machado da Rocha. A atividade acontece no auditório da faculdade a partir das 7 horas da noite. E depois do intervalo, no mês em que se comemora o Dia do Estudante, atividades interativas movimentam escolas aqui da região. E a gente mostra o agito nas escolas em Carazinho. A gente já volta.